organização, você quer saber em relação à organização? Foi uma curiosidade, assim. Como é que você se organiza? É você mesmo? Você tem um financeiro? Ah, tá. Você... Eu sou eu e a equipe, né? Eu que faço tudo, mas eu tenho um contador, tenho uma assessoria nessa parte para a questão das notas, mas fora isso eu que pago toda a galera, e no dia tanto eu que estou lá em transferência, Pix, nota fiscal. Então eu ainda não tenho ainda essa questão de delegar. E eu tenho essa dificuldade ainda de delegar, mas eu estou aprendendo, Mas tem dificuldade de delegar porque você não sentiu necessidade ainda porque de delegar? eu ainda não tenho condições de delegar tudo. E eu também tenho dificuldade em delegar, porque eu acho que as pessoas nunca vão fazer da mesma forma que eu. Mas eu já estou aprendendo a fazer mais isso. Tanto é que em relação ao suporte eu já deleguei. Eu falo, não quero problema com suporte. E aí quando eu vejo, eu vou lá olhar, tem um monte. Aí eu falo, não quero nem ver. E aí eu já deleguei essa parte que também eu não dava conta. Agora, em relação à questão das finanças, eu ainda não consegui, porque ainda está faltando crescer mais um pouquinho para eu conseguir legal, delegar. legal. Mas isso é uma questão de tempo. Uma questão de tempo para você. Você sabe que eu sou maranhense, né? Sou de São Luís do Maranhão. E Maranhão é conhecido como Só eu que tô bebendo. Atenas brasileira, né? Uma terra de vários escritores, poetas, como Arthur de Azevedo, Souza Andrade. Então, o próprio Ferreira Goulart, que é recente, né? E Achei que você aí tinha pago. começa, não, só um pouquinho. Começa a falar que o Maranhão é o que fala melhor, o maranhense é o que fala melhor a língua portuguesa. Que conversa. E isso é uma coisa Só comum no porque ele é do Brasil todo, Maranhão. né? A gente não tem muito essa questão do sotaque. Aí eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa questão dos vícios que acontecem em determinadas cidades, né? Quando a gente fala da questão de falar bem o português, a língua portuguesa, aí você vai em algumas cidades do Nordeste, fala muito tuvice. Eu estava no Rio Grande do Sul semana passada, quando eu agradeci uma pessoa que ela estava me atendendo, eu falei assim, obrigado. Ela, capaz. Capaz como se fosse de nada, De né? nada. Então parece que o Brasil ele é muito rico com isso, né? É. Então você vai no Rio Grande do Sul, o menino, né, menino é guri É quase que se fosse várias línguas dentro do do português, né? português. E isso tá errado ou é uma pergunta? O tuvice tá errado? Ou quando a menina responde para mim, capaz, tá errado? A gente fala muito lá no Maranhão, mas rapaz, né? Mas, rapaz, Mas rapaz, oxente, né? Muito comum no Nordeste, entendeu? O Posso que se responder? pode, claro. Quando você foi colocar, eu pensei assim, nossa, ele vai me perguntar aquela palavra difícil que as pessoas perguntam sobre a linguagem não binária. Não, né? Aí eu falei, meu Deus, vou ter de me posicionar aqui, o pessoal vai me massacrar, vai me cancelar nas redes sociais. Então, em relação à língua portuguesa, essa parte que você me perguntou, ela se chama variação linguística. E é o que os sociolinguistas estudam, né? Que eles estudam a língua em sociedade, a formação. Então, nós temos a variação da língua, dependendo. A língua ela tem 3 variações. Ela varia de classe social, ela varia de idade, né? E ela varia ali em relação também à questão regional. do regional, que é o regionalismo. Então, se você me perguntar se isso é errado, do ponto de vista gramatical, a língua ela vai estudar o erro em relação à palavra escrita. Então, se a palavra não está escrita errada, ela não está errada. Então, se houve comunicação, onde há comunicação, a gramática ela não vai interferir. Isso é a línguas, a influência sociolinguística. Se você pegar os autores como Marcos Banho, que é um autor bem famoso nessa área, ele tem um livro chamado A Língua de Eulália, que é uma moça também do interior que tem um palavreado bem diferente, e ele vai avaliar o conhecimento dela em relação ao que ela quer passar. Então, você chegou lá, você não entendeu? Então, onde há entendimento, é que vale. A língua, ela é multicultural, né? Então, Mas isso não vale uma redação de. não, aí eu vou te falar. Aí é a Aí gramática, né? existe o ponto de vista normativo e existe a questão do entendimento, né? A comunicação. Do ponto de vista comunicativo, isso não está errado. Mas do ponto de vista Gramatical. normativo, isso realmente está errado. Porque são vícios de linguagem, são gírias, né? Que nós temos aí as gírias, nós temos os regionalismos. Por exemplo, lá na minha cidade, a gente fala PTK, né? Vocês conhecem PTK?
Não. PTK? PTK, por exemplo, meu carro tá petecado. Aí outro dia eu falei isso, a pessoa, PTK, que é isso? Jogou a peteca nele, eu falei, não, tá estragado, né? Ou seja, PTK. então isso é muito de região para região. Então, não é como Rui Barbosa, né? Deixa eu me contar um texto rapidinho aqui, dá tempo? Dá demais, é. Um ladrão entrou lá na casa de Rui Barbosa para roubar os patinhos de Rui Barbosa, os patinhos de estimação dele. E aí, quando o Rui Barbosa viu o ladrão lá com os patos dele na mão, o Rui Barbosa olhou para o ladrão e falou assim: ó, seu bucéfalo anacrono, se queres levar meus ovíparos a sorrelpa e a socapa, transijo, mas se queres zombar da minha humilde prosopopeia de digno cidadão honrado e digno, dar-te-ei bem no alto da minha sinagoga, com a minha bengala fosfórica, te reduzirei à vulga potência do que eu julgo nada. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim: e aí, doutor, para levar ou não os patos? Eu deixo, eu levo. Ou Rui seja, Barbosa era demais, né? ele tem vários tirados, né? Na verdade, esse texto se chama Discurso dos Patos. Ele é bem maior, eu falei algumas palavras que eu me lembro aqui. Imagina. E é bem interessante porque mostra a questão de uma pessoa culta, que é o que você me perguntou, falando palavras com excesso de erudição, palavras sofisticadas, sintaxe erudita, para uma pessoa que não tinha a mesma sofisticação linguística. Então, o que aconteceu? Houve empate ali. Não houve embate, né? Porque ele não entendeu. Tanto é que ele falou, e aí, doutor, para levar ou não os patos? Ele falou os patos. Né? E aí a questão, o doutor entendeu? Entendeu. Então, essa é a questão da pergunta. Lá todo mundo vai entender, então tá bom para eles lá. Mas lá na escola a professora vai falar para ele, ó, para falar assim, não. Que é o que Emily Durkheim fala, né? Sobre a escola ser um mecanismo de formação cultural do aluno e a família ser formação de pudor, né? É o pai que fala para o aluno, para a criança de 2 anos, ô menino, pode andar pelado no meio da rua não, hein? E aí ele vai crescendo com essa formação e a escola vem e molda outro tipo de conhecimento dele. Então, esse conhecimento ele é normativo, é de norma. Mas o aluno já chega lá falando desse jeito. Isso aí. Que aula, hein, Rodrigão? Hoje muito Viu? interessante aqui a... Tu visse, bichinho? Que aula é essa aí? Pode falar, então, tu visse. Fica à vontade. Você pode... Já temos aí 1 hora? Já? 1 hora e pouca já, né? Já, né? Grazi, a gente costuma... Aqui já estamos caminhando para os finalmente, né? Nosso podcast tem esse... um limite, mas... para que não fique algo cansativo para o telespectador, de mais de 1 hora, nós sempre deixamos ali 1 hora, 1 hora e pouquinho. Antes de você falar das suas mídias, dos seus negócios, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, falasse para aquela professora ou para aquela especialista que quer entrar no mundo do digital, que quer lançar o seu produto, que quer empreender como você, que hoje você é uma referência. Que conselho você dá para essa professora ou para essa empreendedora iniciante aí? Posso? Claro. Então, se você tem vontade de empreender, se você acredita no seu potencial, se você acha que você tem algo que você pode ajudar as pessoas, que você pode mudar a vida das pessoas, não perca a oportunidade, porque aqui você pode atingir muito mais, aqui você pode realmente mudar a postura das pessoas e você pode falar diretamente para aquela pessoa que ela consegue, assim como eu consegui. Então, não desista do seu propósito. Tenha confiança no que você vai entregar, entregue da melhor forma possível, entregue como se você estivesse entregando para Deus e para você, porque assim você vai fazer da melhor forma possível e você vai começar a receber resultados daquilo que você está realmente construindo, daquele seu livro, né? Porque eu acho que o livro ele é um filho, então se você tem vontade de empreender e tem acredita que o que você sabe, você pode também ensinar outras pessoas, entenda que existem muitas pessoas querendo saber o que você sabe. Hoje eu não dou aula para quem sabe mais do que eu, mas eu dou aula para quem sabe menos do que eu, porque para essas pessoas eu com certeza farei a diferença na vida delas. Então, eu ensino da forma como eu gostaria de aprender. E se você entrar aqui com esse sentimento, eu tenho certeza de que você vai começar a colher os frutos do seu trabalho. Que show, hein?
Ah, lindo Isso aí, né? E na verdade é o seguinte, não são só as palavras, mas uma coisa que eu observei na Grazi é a paixão, né? Ela fala de coração, ela ama aquilo que faz. E aí está carregado de paixão tudo aquilo que ela transmite para os alunos. Eu estava até pensando, você falou que descobriu que a língua portuguesa era uma questão vocacional, né, no início da gravação. E eu fiquei observando exatamente isso sobre quando o Rodrigo falou, né, a tua perseverança no empreendedorismo. Aí junta a vocação com a perseverança. Eu gosto muito do texto de Paulo, que Paulo fala que a experiência produz esperança, a esperança perseverança. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a questão do empreendedorismo. Você tem uma história lá atrás, sabe? Tudo isso te fez cada vez mais caminhar, não fez você desistir pela tua história. Aí nesse caminho você descobriu a tua vocação. Aí não tem como dar errado. Claro que você hoje é uma grande empreendedora, será uma grande empresária, e já é uma grande empresária, e não é à toa. Nada acontece, né, por acaso. Tudo tem um propósito. E eu acredito nisso, viu, Grazi? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns, Obrigada. sabe, pela tua história, e gratidão por esse momento aqui com a gente, compartilhar algumas experiências que você teve durante a tua vida. Obrigado, Grazi, por estar aqui com a gente. E pegando um pouco da tua palavra, é aquela coisa, né? Comece a ajudar as pessoas, mude a vida de pessoas que estão ao seu redor, seja referência, faça isso por amor, que isso nunca vai ser trabalho para você. Claro. Você ajudar as pessoas, fazer as pessoas prosperarem, esse é o sentido da vida, né? Quando a gente encaixa isso com o empreendedorismo, Claro. eu acho que é um boom, né? A gente veio nessa vida, foi para ajudar os outros, amar o próximo, ajudar o próximo, né? A prosperar. Porque se Deus deu a inteligência para nós, para que nós fôssemos referência em determinada área, nós temos que botar isso, né? Semear isso, coloca isso para fora. semear isso e ajudar outras pessoas a prosperarem. Né? Então, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Eu Grazi. gostaria só também de agradecer a participação aqui e também gostaria de dizer que este é o meu primeiro podcast e que eu estou muito feliz de estar aqui, porque aquela menina que veio lá de Bonfinópolis de Minas, que já foi caixa de um supermercado, vou chorar, que já foi secretária e já trabalhei lavando a bunda de criança em uma creche, está sentada aqui na 104 Sul, com empresários, isso para mim é muito bom. Muito obrigada. Ai, que Parabéns, lindo viu? isso, cara. Obrigado. Parabéns mesmo. E, gente, você que não segue a Grazi aí, Grazi, por favor, passe um pouquinho aí aos seus canais, né? Para as pessoas te conhecerem no Instagram ou no site, enfim. Como é que a pessoa encontra você e compra o seu curso? Então, você pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, que é @profgrazia, GRAZY. E no meu canal do YouTube, há lives semanais, de segunda a sexta, você encontra ali uma pitada de língua portuguesa e também de redação. Então, todos os dias há lives lá com transmissão ao vivo, é Professora Grazi. Então, tem essas duas redes e você pode mandar perguntas para mim, que eu estou ali sempre à disposição. A sua pergunta pode virar um vídeo lá no meu canal. Ótimo. Aproveite, inscreva-se no canal Podcast Vinhos e Negócios, ative o sininho e vamos continuar realizando esse grande trabalho aqui de Podcast Vinhos e Negócios. É isso, Rodrigo? Você que ficou até agora conosco aqui, pegando essa grande aula da professora Grazi aqui, uma aula de vida, uma aula de superação, né? Uma experiência excepcional, né? De você acreditar no seu sonho, você chegar lá e ela tá ainda no período de construção. É óbvio que tem muito caminho ainda pela frente, mas é um grande orgulho, né? A gente deu para ver aqui que já fala com grande orgulho. Você que ficou até aqui, não basta só olhar, se inscreva aqui nesse canal, a gente precisa da sua inscrição, dê o like aqui, enfim, compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas podem ver e podem pegar alguma coisa desse podcast e mudarem as suas vidas. Tem mais uma coisa? Beleza, né? gente. Como é que Valeu, abraço. Beleza, valeu.